nervosismo, eu vou pedir ajuda dele, que eu sei que eu posso abusar com ele, entendeu? Eu vou começar com uma dinâmica para dar aquela quebrada de gelo para eu me sentir mais à vontade. E eu vou te fazer 3 perguntas e eu quero que você me responda. A primeira pergunta é se você tivesse que ir para o interior de Goiás daqui a 2 semanas, para lá pregar o evangelho, construir uma igreja, começar uma igreja lá. Você iria querer ir sozinho ou com alguém? Alguém? Aí agora é a segunda pergunta, que é um pouquinho mais difícil. Se você pudesse escolher 2 pessoas que estão aqui agora, quem você escolheria? E agora, por que você escolheria, não nós 2, mas por que você escolheria ir com alguém? A jornada cristã, ela é muito melhor quando a gente caminha junto. A gente, como cristão, a gente tem que aprender que não é uma caminhada solitária, né? Primeiro que eu não iria sozinho nunca, porque eu iria com o Senhor Jesus Cristo, né? E segundo que sempre com irmãos que têm o mesmo desejo de levar o amor de Cristo, sempre bom. Só isso, obrigada. Ele já deu spoiler da minha pregação inteira, na justificação dele. Mas, antes de tudo, eu acho que a gente pode orar para eu começar a explicar também o que eu quero dizer com essa dinâmica. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te pedir, Senhor, nesse momento, que esteja conosco, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine e que possamos sair daqui um pouco mais na direção daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que possamos entender qual é o teu plano, aquilo que o Senhor quer que nós façamos. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. A gente vai trabalhar hoje em cima do texto de João, obrigada, capítulo 21. Eu vou ler o versículo 7 e depois do 15 ao 22. É um texto que eu acho que é o texto que eu mais gosto na Bíblia, por isso que eu escolhi ele. Posso? Primeiro versículo 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Agora a partir do versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para lhe indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. O tema desse mês é viver o amor e ir. Desde o início eu falei para o Douglas que eu queria focar mais no ir. A gente já escutou algumas pregações sobre como podemos viver o amor, pregar o amor. E agora eu quero falar um pouquinho e a gente refletir um pouquinho sobre esse ir. E o tema da pregação é o valor do discipulado. Eu sou apaixonada pelo discipulado. E foi aqui que eu aprendi isso. E esse texto me ensinou muito. Mas antes de falar do discipulado um a um,
a gente com o irmão, eu acho que a gente tem que olhar primeiro para o discipulado com Cristo. A gente vai chamar do discipulado vertical. Ele está descrito nesse texto entre os versículos 15 e 19. E, para início, o que é o discipulado? O discipulado é uma reunião, é um encontro. E o que Pedro viveu ali foi um discipulado com Cristo. Assim como lá em Mateus 17, de 24 a 27. Nesse texto, conta quando Pedro e Jesus discutiram sobre as dracmas e o imposto que tinha que pagar no templo. E é uma história muito interessante, porque não é Pedro que questiona Jesus. É ao contrário, é Jesus que vira para Pedro e fala: Pedro, você acha que é justo eu pagar? E ali eles conversam e Jesus ensina alguma coisa para ele. E aqui nessa história, novamente, Jesus chama Pedro. Não é ao contrário. Então o discipulado começa assim. Não é muita gente procurando, ele procura também. E aí está aquele grande... É porque eu sou discípula do pastor Juraci, então Jesus chama. Acho que a maioria das pregações dele tinha isso. E eu gosto muito dessa ideia, de que ele nos chama antes mesmo da gente procurar ele. Ele procura pela gente. E agora, depois que ele nos chamou, a gente começa a andar com ele. Eu imagino nessa história, eles na praia, acabando de comer, e começam a andar. E Jesus começa a falar com ele. Se eu não me engano, tem até uma cena de filme que é assim. E ali naquela caminhada, eles começam a conversar sobre aquilo que Pedro estava vivendo. Porque se a gente parar para lembrar, Pedro tinha acabado de viver um momento de arrependimento bem profundo. Ele tinha negado a Jesus 3 vezes. E acredito que simbolicamente Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o ama. Então é nesse caminho que a gente se arrepende, que a gente conversa, que a gente cria uma amizade maior com ele. E é nesse caminho que a gente vai nos santificando junto com Cristo. E essa amizade, esse caminho, não é mais aquela lição de você é meu servo, você vai fazer porque eu mando somente. É relação de mestre e amigo. Aquilo que está no versículo lá de João 15. Não vos chamo mais servo, mais amigo. Porque aquilo que o meu pai me fala, eu falo para vocês. É uma conversa entre nós 3. E por que entre nós 3? Porque tem o Espírito Santo. E em João 16, ele também fala que ele iria vir para nos contar a verdade, para nos santificar, para nos purificar. Então, eu acho que eu definiria o devocional como essa primeira parte do discipulado. Porque é entre eu e Jesus. É entre eu e Cristo. E agora a gente vai para a segunda parte, que eu acho que é a parte mais dinâmica com o outro. Que é isso que a gente conversou aqui com o Douglas um pouquinho. Que é o discipulado horizontal. E como é que a gente pode imaginar isso? Talvez na imagem do casamento seja mais fácil. Porque não sou casada, mas acredito que ele deva ser assim, o casamento. É a esposa, o marido e Deus. Acho que ele pede para ser 3 e não 2. Então, essa relação tem que ter os 3 envolvidos, mas é horizontal, é todo mundo conversando, é todo mundo se relacionando. Aí você me pergunta, Júlia, mas onde é que está a terceira pessoa nesse texto? Por que João estava ali? Eu sempre me pergunto isso. Por que João, lá atrás, virou para Pedro e falou, Pedro, é Jesus na praia. Pedro não conseguia reconhecer Jesus, eles viveram ao mesmo tempo junto com Cristo. Mas eu acho que a impressão que dá, que o texto nos fala, é que mesmo olhando, Pedro não conseguia reconhecer. Ele precisava da terceira pessoa para dizer, é Jesus na praia. E aí ele vai andando, Jesus vai conversando com ele, vai confrontando, vai ensinando, e João está ali. Então, João fazia parte daquele processo. E por que João e Pedro? Quem foi que escolheu João e Pedro para andarem juntos? A gente vê um monte de passagem. Em Atos está João e Pedro. Antes da ceia está João e Pedro. Mas a gente esquece que lá em Lucas 8, Jesus chama João, Pedro e Tiago para orar pela filha de Jairo. Lá em Lucas 9,
ele sobe o monte e vai ter com Elias e Moisés. E quem está lá? João, Pedro e Tiago. Tiago também estava nesse contexto, só que ele não fala muito, fala lá no início. E depois eles vão pregar, eles vão viver aquilo que Jesus tinha mandado, eles vão para o ir. E vai João, Pedro e Tiago. Tiago é o primeiro mártir que morre, né? Só depois de Estevão. Então, ele tem um pouco menos na história, porque ele morre antes. Mas está sempre João e Pedro. E agora, dentro do discipulado, a gente pode ter 3 pontos. Como uma boa pregação batista, eu tenho que ter 3 pontos. Primeiro, no discipulado, um ajuda o outro a se levantar. Na situação do barco, Pedro precisava que alguém falasse para ele: Jesus está na praia. E Tiago, na sua carta, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para que sejam curados. Então, no discipulado, um ajuda o outro a se levantar. Segundo, o discipulado é preciso para a gente crescer. Porque João seguia ele, seguia Cristo e Pedro. Porque ele estava crescendo junto com eles. Ele estava amadurecendo. Ele estava reconhecendo Cristo mais uma vez. E aí a gente pode ver o texto de Provérbios, que diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, primeiro, no discipulado, um ajuda o outro a se levantar. Segundo, no discipulado, a gente precisa crescer um com o outro. E terceiro, que é exatamente o que o Douglas falou: a missão deve ser feita em conjunto. O capítulo 3 e 4 de Atos relata João e Pedro curando, pregando e testemunhando, juntos. Eu posso querer sair daqui e converter a minha faculdade inteira, mas eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil se eu sair daqui com 3 pessoas e tentar converter a minha faculdade inteira. Mas não só converter a faculdade inteira. É muito mais fácil eu sair daqui e ser confrontada pelo meu pecado com aquele que está junto de mim e me ajudar a crescer do que sozinha. É muito mais fácil eu me levantar depois que um monte de coisa me abateu, com alguém que entende o que eu estou vivendo e que quer buscar Cristo junto comigo. A nossa igreja tem PGMs e a subdivisão dos PGMs em discipulado é com certeza aquilo que eu entendo desse texto. É um local em que a gente vai crescer junto, a partir de toda semana um tema a gente conversar. É um local que a gente vai crescer junto, confrontando uns aos outros. É um local que a gente vai pregar juntos, porque estamos buscando a mesma coisa. Então, em resumo, porque eu falo rápido, espero que não tenha sido muito rápido. Temos 2 divisões: o discipulado com Cristo e o discipulado em torno de Cristo. O discipulado com Cristo, Ele que nos chama. E Ele quer ser nosso amigo. Ele quer estar com a gente, andando, perguntando, conversando. E o discipulado em torno de Cristo. Eu preciso do outro para me levantar. Eu preciso do outro para crescer. Eu preciso do outro para cumprir a missão. Acredito que é muito mais fácil eu, Douglas e Davi ir para o interior de Goiás, pregar e criar uma big estratégia e fazer isso, aquilo, outro, do que o Douglas ir sozinho, entre aspas. Eu acho que agora, pelo menos é o que eu vou sair daqui pensando. Como que eu vou, junto com alguém, crescer em Cristo? Como que eu vou viver o amor e ir com o meu companheiro, com aquele que se propõe a viver o Evangelho também? Acho que é isso, Douglas.